pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí, a gente estava falando da análise diferencial do movimento dos fluidos, vimos essa dedução para a conservação da massa, né? Dando uma relembrada aí, a gente viu na aula de cinemática que a aceleração de uma partícula fluida ou uma partícula qualquer, ela poderia ser dada fazendo-se a derivada em relação ao tempo do vetor velocidade, tá? A aceleração de uma partícula fluida, ela é a variação do vetor velocidade com o tempo, e a gente pode escrever isso em termos do vetor velocidade. Então, fazendo isso para os três eixos coordenados x, y e z, a gente chega nessa expressão resultante aí, essa expressão grande, tá? Porque ela tá escrita para os três eixos coordenados. Então, vai ser um somatório de parcelas de derivadas, tá bom? Então, basicamente, a gente tem a aceleração local, que é aquela, né? O vetor velocidade varia com o tempo, mais a aceleração convectiva, que é função da variação da posição da partícula, do vetor velocidade em função da posição de cada partícula. Então, é aceleração convectiva, tá bom? Então, só relembrando aí, porque a gente vai chegar em um determinado ponto que a gente está fazendo uma análise diferencial e vai encontrar esses termos. E sabendo o que são, o que significa cada um desses termos, facilita para a gente na nossa análise. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o que fizemos para encontrar a equação diferencial da conservação da massa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para a quantidade de movimento. A gente tem um volume infinitesimal de lados dx, dy e dz, e ao longo desse volume, eu estou representando aí que há uma variação do fluxo, né? A gente tem um fluxo de quantidade de movimento ao longo deste volume de controle. E aí a gente tem que o que entra, né, está expresso aí por um fluxo que entra, e que sai, tem um fluxo saindo, que é dado aí pelo que entra, mais uma variação ao longo do volume de controle, percebe? E a gente pode escrever a equação da continuidade para um volume de controle, né, através da análise integral, sendo o somatório das forças, que vai ser igual esse termo ao longo do volume de controle, mais ao somatório de tudo que entra, menos o somatório do fluxo que sai. Fluxo de quantidade de movimento aqui, lembrando, né, que é basicamente o fluxo de massa vezes a velocidade. Tá, e aqui a gente sabe que, como é um elemento infinitesimal, a gente considera um fluxo aproximadamente unidimensional, por isso sai da integral aqui. Bom, considerando mais uma vez um elemento tão pequeno, e a integral de volume ela vai se reduzir a um termo diferencial. Então, tirando aquela integral, né, tirando para fora o que está dentro da integral, considerando que é um volume muito pequeno, a gente chega nessa expressão para aquele termo em relação ao volume de controle, tá? A integral de volume se reduz a esse termo, número 3. Os termos de fluxo, eles são entrada, fluxo da quantidade de movimento na entrada, e fluxo da quantidade de movimento na saída. Observem que eles se diferem apenas por uma parcela, né? Que é a parcela de variação desse fluxo, tá? Então, basicamente, o que muda para cada fluxo que sai é o somatório dessa parcela de acréscimo no fluxo da quantidade de movimento. Então, escrevendo, né, o somatório ao longo do volume de controle mais os somatórios dos fluxos, né, que entram menos o fluxo que sai, menos o fluxo que entra, a gente resulta nessas parcelas aqui em termos de fluxo, tá? Porque as parcelas que entram e saem, elas se anulam e fica só a parcela da variação ao longo do volume de controle, beleza? Se a gente escrever esses termos entre colchetes, né, que eu escrevi aqui novamente, desenvolvê-los, a gente chega numa forma, né, que a gente tem a equação da continuidade, que é d ρ dt mais o divergente de ρ vezes v, mais
o somatório. Olha aqui, apareceu aquilo que a gente relembrou lá no início da nossa aula, né? Que é a aceleração total de uma partícula. Então, foi importante relembrar para a gente saber distinguir esses termos aqui. Então, a gente tem a equação da continuidade e a aceleração total de uma partícula, tá? Bom, a gente sabe que a equação da continuidade, ela é zero, né? Basicamente, esse termo aqui, ele é igual a zero. É isso que nos resta a equação da continuidade, né? Então, a gente fica só com esse termo do lado de cá. Então, o somatório de forças vai ser, né, o ρ vezes a aceleração total do movimento de uma partícula. Essa é a equação diferencial da quantidade de movimento, tá bom? Bom, agora a gente vai passar para a análise diferencial. A gente fez aquela análise, né, em termos de volume de controle, deduziu a equação da quantidade de movimento, né, em termos de uma derivada. E agora, né, a gente vai falar quais são as forças que estão atuando, quais são os tipos de força que vão atuar no nosso volume de controle. Nós já vimos, quando a gente estava fazendo, né, a análise integral, que nós temos dois tipos de força, as forças de campo e as forças de superfície. Nesse curso, nós vamos considerar como forças de campo apenas a força devido ao campo gravitacional. Então, vai ser basicamente o peso da partícula, né? Então, ρ vezes a gravidade. E as forças de contato, elas podem ser devido à pressão e às tensões de cisalhamento, atrito viscoso, entre outras. Mas a gente vai falar basicamente das pressões e das tensões de cisalhamento. Então, como é que fala? Desmembrando isso ao longo dos eixos coordenados, então ao longo de x, y e z, nós temos uma componente em cada um desses eixos, né, que vão nos resultar a força tanto de campo como a força de superfície. Bom, nós vimos que para a equação da quantidade de movimento, nós temos ρ vezes a aceleração, né, que vai ser igual ao somatório das forças. Bom, considerando ainda esse volume elementar, dvol, dx, dy, dz, né, de lados dx, dy, dz, em cada plano vai agir uma resultante, que é dada pela soma vetorial de uma tensão normal, que está agindo, né, perpendicular a cada face, e duas tensões tangenciais, tal, que vão agir ao longo dessas faces. Falando um pouquinho da nomenclatura, nós temos que a tensão normal é dada por sigma e a tensão cisalhante, que está agindo no plano de cada face, ela é dada por tal, tá? E a gente ainda tem dois subíndices. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse sigma xx. O primeiro x, ele está relacionado à face em que essa tensão ela está atuando. E o segundo x, ele está relacionado com a direção em que ela atua. Então, se a gente considerar que essa face, a gente está chamando ela de face x, por quê? Porque ela é perpendicular, né? É um plano perpendicular ao eixo x. Tá vendo o eixo x aqui? Ele aqui, ó. Essa face, ela é ortogonal ao eixo x, por isso o subíndice x no início. O segundo subíndice x, ele tem referência com a direção. Percebem que essa tensão, ela aponta na direção de x? Portanto, sigma xx. Agora, vamos olhar para esse tal zx. Bom, este plano aqui, ele é um plano ortogonal ao eixo z. Percebem? Olha o eixo z aqui, e eu tenho um plano ortogonal a ele. Tanto esse plano como este plano aqui embaixo, né? Eles são planos ortogonais ao eixo z. Então, portanto, o subíndice das tensões que agem nesse plano vai ser z. Agora, a direção, a gente está olhando tal zx, né? Essa tensão tal, ela aponta na direção do eixo x. Portanto, o segundo subíndice, ele assume o nome de x, do eixo em que ele está a direção, tá? Para esse mesmo plano, observando aqui tal zy, porque está na direção
do eixo Y, beleza? Voltando lá, nós temos as tensões resultantes, né? Tal X, tal Y e tal Z. Tal não, né? T. Eu chamei de T, TX, TY e TZ. Aqui eu não representei TY, tá? Mas basicamente aqui eu tenho TX mais uma variação de TX ao longo do eixo X, percebe? Então, nessa face aqui da esquerda está agindo uma tensão resultante TX. Quando eu passo para a face da direita, eu consigo observar que está agindo uma tensão resultante TX mais um acréscimo de tensão devido a esse volume de controle, tá? Devido ao fluxo de quantidade de movimento ao longo do volume de controle. Então, a gente considera um acréscimo de tensões, beleza? Bom, então, estando claro que nós temos um acréscimo e nós temos atuando do lado de cá um TX e atuando do lado de cá TX mais uma variação, o resultante dessas tensões vai ser basicamente essa parcela, né, devido à variação, tá? Então, vai sobrar para nós derivada de TX em função de X vezes DX, beleza? Isso a gente faz tanto para X, como para Y, como para Z. Então, aqui, o que está falando nesses dois parágrafos é isso que eu expliquei para vocês, quanto à nomenclatura e quanto a esse balanço de tensões resultantes, tá certo? Bom, se a gente escrever as forças, a derivada das forças de superfície, né, no volume, a gente tem que vai ser a parcela referente a X mais a parcela referente a Y mais a parcela referente às forças resultantes em Z. Sabendo que Tx é a força resultante, a tensão resultante, né? Então, eu tenho as parcelas σxx na direção I, mais tal xy na direção J, mais tal xz na direção K. Isso aqui, o somatório vetorial dessas tensões resultam em Tx, tá? Então, a gente pode compor um tensor de tensões. Um tensor porque não é mais um vetor, nem uma matriz, porque a gente tem 9 componentes, né? Uma em cada direção. E tem também duas agindo paralelamente às faces, né? Então, nós temos as tensões cisalhantes e as tensões normais. Compondo isso daqui em forma de matriz, nós conseguimos uma matriz de tensões, um tensor de tensões, tá certo? Sabendo que essa matriz é simétrica, a gente pode falar que tal MN é igual a tal NM. Então, tal XY é igual a tal YX, tá? Por ser uma matriz simétrica. Daí, a força de superfície por unidade de volume, ela vai ficar um somatório das parcelas na direção I, mais um somatório das parcelas na direção J, mais um somatório das parcelas na direção Z. Então, pegando aí para cada direção, nós temos o somatório das parcelas, né? Aqui as tensões agindo, a tensão resultante mais a resultante da força de campo é igual a ρ vezes a aceleração. E aqui a gente tem a aceleração total da partícula, beleza? Então, reescrevendo a equação da quantidade de movimento na forma diferencial, nós temos ρ vezes a aceleração é igual às forças devido ao campo, né? Mais as forças de superfície. E aí, a gente escreveu basicamente para cada direção. Tá ok? Bom, essas formam a equação diferencial da quantidade de movimento, tá? Que a gente vai utilizar daqui para frente. E aí, vamos partir para as nossas hipóteses, né? Como sempre. Se o escoamento for invíscido, ou seja, sem viscosidade, a gente tem a equação de Euler para quantidade de movimento. E aí, as tensões de cisalhamento, elas se anulam, porque o
escoamento ele não tem viscosidade, e as tensões normais, elas são iguais em todas as direções, tá? E aí a gente chama a tensão, todas as tensões iguais a P, a uma pressão, né? Uma pressão de compressão, por isso esse valor negativo, porque elas atuam comprimindo o volume de controle. Para o caso completo, ou seja, para um escoamento viscoso e as tensões de cisalhamento elas não vão se anular, a pressão P ela é definida como a média aritmética das tensões normais, com sinal negativo, e por isso, porque a pressão é sempre uma tensão normal de compressão, o próximo passo vai ser escrever as tensões normais e as tensões de cisalhamento em termos do gradiente de velocidade e do gradiente de pressão, o que vai resultar nas equações de Navier-Stokes, que são dois pesquisadores que, a partir dessas equações, possibilitam resolver alguns problemas com relação ao escoamento de fluidos viscosos, tá? Bom, é importante fazer um parêntese aí, só para a gente perceber que o movimento completo de um elemento fluido, ele abrange 4 movimentos. Uma translação pura, uma rotação de corpo rígido, então o corpo ele se rotaciona como um todo, uma dilatação volumétrica, ou seja, o corpo ele se deforma em todas as direções, e uma deformação angular por cisalhamento, então o corpo ele se distorce. Basicamente estão representadas aí as deformações que um corpo pode sofrer, e o que a gente tem que entender para aplicar essas equações de Navier-Stokes é que essas deformações elas podem ser escritas, né, em função da velocidade do escoamento, então em função de U, de V e de Z, de W, tá? Das velocidades que atuam no escoamento. Basicamente, o que a gente consegue escrever as tensões e, consequentemente, as deformações, né, em função do gradiente de velocidades, que a gente precisa disso para desenvolver as equações de Navier-Stokes. Lembrando que essa análise é uma análise válida somente para fluidos newtonianos, ou seja, em que a relação entre a tensão e a viscosidade ela é uma relação linear em função do gradiente de velocidade. Beleza? A gente viu isso no início do nosso curso, se vocês estão lembrados. E aí, a matriz de tensões, ela pode ser escrita, né, em função dessas variações na velocidade. Então, para sigma xx, nós temos uma parcela dada, né, pelas tensões de compressão, menos P, mais uma parcela devido a esse movimento do fluido, né, essas deformações. Então, que vão ser dadas em função da variação da velocidade, é isso, em função da posição, tá certo? É isso que a gente precisa entender aqui. Então, nós temos aí as expressões que vão ser utilizadas para a dedução das equações de Navier-Stokes. Jogando isso lá na equação da continuidade, da quantidade de movimento que a gente viu anteriormente, né? Pegando esses valores que a gente tem as equações em termos de sigma e de tal. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui as equações em função de sigma e de tal. Substituindo os valores para sigma e para tal, que são em função de gradiente de velocidade, né? Porque a gente já está trabalhando em termos de gradiente de velocidade, a gente chega nas equações de Navier-Stokes. Deixa eu voltar lá rapidinho. Então, substituindo, vou fazer só para o eixo x para ilustrar, né? Substituindo aqui esses termos, escrevendo eles em função do gradiente de velocidade e fazendo algumas manipulações, a gente chega ao final como sendo, né? Deixa eu achar aqui. Aqui está mais explícito, de forma explícita. Então, vai ser derivada da pressão ao longo de x, isso as forças de superfície em x, tá? Tem que fazer para todos os eixos. Mais μ vezes a derivada segunda da velocidade no eixo x em relação a x, mais μ vezes a derivada segunda da velocidade no eixo x em relação a x2,
mais a derivada segunda, né, da parcela da velocidade em relação a x, em relação a y2, e assim por diante. Não vou ficar narrando aqui tudo, mas enfim. Chegando no final a essa expressão de uma forma mais compacta, né? Essa expressão de Navier-Stokes para o eixo x. E aí, se a gente fizer, né, que para fluidos incompressíveis esse gradiente do vetor velocidade é igual a zero, né? Então não varia a massa específica. Então a gente zera essa parcela e a gente fica apenas com essa parcela daqui. E escrevendo isso, né, destrinchando esse gradiente aqui, a gente fica com derivada ao quadrado derivada segunda, né, da velocidade em relação a x, mais a derivada segunda da velocidade em relação a y, mais a derivada segunda da velocidade em relação a z, para cada um dos eixos coordenados. Então, a gente faz du, dv e dw, tá certo? Então, a gente tem que observar essas parcelas ao longo de todos os eixos. Essas aqui são as equações de Navier-Stokes. Lembrando que essa parcela aqui é a parcela de aceleração que a gente já destrinchou anteriormente, tá? Só para não ficar muito grande, colocou aqui de forma comprimida. Aqui, né, a parcela da aceleração, basicamente, e aqui a parte que a gente acabou de deduzir. Essas equações, mais a equação da continuidade, elas não determinam todas as incógnitas que a gente precisa para solucionar o campo do escoamento. A gente tem cinco incógnitas e 4 equações. Então, a quinta equação é a equação da energia, que a gente não vai abordar nesse curso. Essas equações, elas são difíceis por apresentar não linearidade, né? Então, a gente tem, devido aos termos aí, u du dx, v dv dy e w dw dz, são termos, né, não lineares de expressão, então fica complicado de resolver. Apenas um número finito de soluções pode ser obtido com essas equações, tá certo? Mas já se tem conhecimento de programas computacionais que podem apresentar soluções a essas expressões, né, essas equações, de forma iterativa, fazendo um cálculo iterativo. Mas não é o objetivo desse curso. Bom, é isso. Eu agradeço a todos pela presença e a gente volta a se falar na próxima aula. Muito obrigada!